posso dizer que conheço todas as estradas do Brasil como a palma da minha mão. Já enfrentei tempestades, noites intermináveis e até situações perigosas com assaltantes. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi em uma viagem pela BR-319, aquela estrada isolada que liga Porto Velho a Manaus. Era uma carga comum, equipamentos para uma fazenda no interior do Amazonas. Eu sabia que seria uma viagem longa e solitária, já que aquele trecho da estrada é famoso por ser praticamente deserto, com quilômetros de mata fechada dos dois lados. Saí de Porto Velho no final da tarde, planejando dirigir boa parte da noite para adiantar o serviço. As primeiras horas foram tranquilas, embora o isolamento fosse evidente. O céu estava limpo, a lua cheia iluminava parte do caminho, e o som constante do motor do caminhão era minha única companhia. Conforme a noite avançava, a estrada ficou ainda mais deserta. Nenhuma luz, nenhum carro passando. Apenas o som dos pneus no asfalto e a sensação de estar completamente sozinho no meio do nada. Por volta das 2 da manhã, algo estranho aconteceu. Primeiro, meu rádio começou a falhar. O som ficou distorcido, como estática, e logo sumiu por completo. Tentei mexer nos botões, mas parecia que o aparelho estava morto. Estranhei, mas não me preocupei muito. Então, os faróis começaram a piscar, como se estivessem com mau contato. A cada piscada, a escuridão parecia mais densa, mais opressora. Decidi parar no acostamento para verificar o que estava acontecendo. Desci do caminhão com minha lanterna e fui até a frente para inspecionar os faróis. Não parecia haver nada de errado com eles. Foi quando ouvi um som distante, quase como um lamento, vindo da mata. Era baixo, mas inconfundível, como se alguém estivesse chorando. Meus instintos me mandaram ignorar e voltar para o caminhão, mas a curiosidade falou mais alto. Peguei a lanterna e me aproximei da borda da estrada, onde começava a mata fechada. O som ficou mais alto, mais claro. Era realmente um choro, mas não parecia humano. Havia algo naquele som que me fez arrepiar da cabeça aos pés. Quando iluminei a mata, não vi nada no início, apenas as árvores e a escuridão que parecia engolir a luz da lanterna. Mas então, um movimento chamou minha atenção. A alguns metros de distância, entre as árvores, vi algo. Era uma figura, pequena e curvada, como se estivesse agachada. Seus olhos brilhavam na escuridão, refletindo a luz da lanterna. "Oi, tá tudo bem?" perguntei, minha voz soando estranha até para mim. A figura se mexeu, lentamente. Quando se levantou, vi que era muito maior do que parecia inicialmente, com braços longos e uma postura quase animal. Não era humano, disso eu tinha certeza. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela desapareceu entre as árvores, movendo-se rápido demais para algo daquele tamanho. Voltei correndo para o caminhão, meu coração disparado. Liguei o motor e acelerei, decidido a sair dali o mais rápido possível. Mas, à medida que avançava, a estrada parecia não ter fim. Os quilômetros passavam, mas eu não reconhecia nenhum ponto de referência, como se estivesse preso em um loop. O rádio continuava morto, e os faróis, embora funcionando, pareciam iluminar menos do que deveriam. Foi então que vi, no meio da estrada, a mesma figura de antes, parada, me encarando. Desta vez, eu consegui vê-la melhor. Era alta, magra, com braços desproporcionais e uma pele pálida, quase translúcida. Seus olhos brilhavam de um jeito sobrenatural, e havia algo no seu sorriso que me fez sentir um frio na espinha. Pisei no acelerador, decidido a passar por ela, mas, quando estava prestes a alcançá-la, ela desapareceu. O caminhão tremeu, como se algo tivesse passado por baixo, e, no mesmo instante, as luzes e o motor apagaram. Fiquei no escuro total, com o caminhão parado no meio da estrada e um silêncio aterrador ao meu redor. Foi então que ouvi batidas na cabine. Primeiro, do lado do passageiro. Depois, do lado do motorista. Eram batidas rítmicas, quase calmas, mas carregadas de intenção. Eu não conseguia me mover, meu corpo inteiro paralisado pelo medo. Quando finalmente reuni coragem para olhar pela janela,
Vi um rosto. Era a figura de antes, mas agora mais próxima, muito mais próxima. Ela sussurrou algo, mas eu não entendi. O som era baixo, como um vento passando por um túnel, mas as palavras estavam lá, distorcidas. De repente, a cabine foi tomada por um cheiro insuportável, como carne podre misturada com algo químico. Fechei os olhos e comecei a rezar, pedindo para aquilo ir embora. Quando abri os olhos, tudo estava normal. O motor voltou a funcionar, as luzes acenderam e a figura havia sumido. Eu não perdi tempo. Liguei o caminhão e dirigi sem parar até encontrar o próximo posto de gasolina, que parecia ter surgido do nada. Lá, o frentista percebeu meu estado e perguntou o que tinha acontecido. Quando contei, ele apenas balançou a cabeça e disse: "Você não é o primeiro a ver isso por aqui. Dizem que essa estrada foi construída sobre terras sagradas, e o que você viu são os guardiões, espíritos que nunca descansam." Depois daquela viagem, prometi a mim mesmo nunca mais dirigir sozinho por estradas tão isoladas. Mas, até hoje, nas noites mais silenciosas, ainda consigo ouvir aquelas batidas, como se algo estivesse me lembrando que eu entrei onde não devia. Sempre tive uma grande admiração pelo meu trabalho no Ceará, especialmente durante o período em que fui motorista para o centro de distribuição grande, em uma cidade de médio porte. Era, sem dúvida, o melhor emprego que já tive como caminhoneiro. O diferencial era que raramente precisava trabalhar à noite, algo incomum na minha profissão. Minhas rotas geralmente exigiam viagens de cerca de 3 horas a partir do centro de distribuição, permitindo que eu passasse a maior parte das noites ao lado da minha família, algo que valorizava profundamente. No entanto, uma ocasião em especial marcou minha vida. Foi a única vez em que não consegui voltar para casa após um turno. Tudo começou em um dia aparentemente comum. Eu estava prestes a carregar meu caminhão com mercadorias destinadas a 3 lojas. Ao chegar ao centro de distribuição, fui informado de que o carregamento demoraria mais que o previsto devido à falta de pessoal. Decidi me oferecer para ajudar, e a equipe, grata pela minha disposição, aceitou. Trabalhei ao lado de um colega no armazém para carregar as caixas e paletes, e conseguimos terminar mais rápido do que o esperado. Assim, iniciei minha rota rumo à primeira loja. Cerca de 1 hora de viagem, percebi que tinha esquecido minha garrafa d'água no reboque do caminhão. Para quem conhece o verão no Ceará, sabe o quanto é crucial manter-se hidratado diante do calor escaldante. Sentindo a sede apertar e ainda faltando aproximadamente 45 minutos para chegar ao meu destino, resolvi parar em uma estrada de cascalho que conhecia bem para buscar a garrafa e usar o banheiro. Estacionei, desliguei o caminhão e entrei no reboque para procurar a garrafa. Felizmente, a encontrei entre algumas caixas, mas o que aconteceu a seguir foi inesperado. Enquanto me movia dentro do reboque, a porta começou a se fechar lentamente atrás de mim. Antes que eu pudesse reagir, ela bateu com força, e o som inconfundível da trava se fechando ecoou no ar. Tentei abrir a porta repetidas vezes, mas era impossível fazê-lo por dentro. Para meu desespero, percebi que meu celular estava no painel do caminhão, onde o havia deixado carregando. Eu estava preso. Meu primeiro instinto foi tentar manter a calma e pensar em uma solução, mas logo o pânico tomou conta. Sem comunicação e sem ninguém saber exatamente onde eu estava, restava apenas esperar que notassem minha ausência e viessem procurar por mim. O pior foi o calor sufocante que logo se tornou insuportável. Sentia como se estivesse em um forno. Após consumir toda a água que tinha, comecei a sentir tonturas e desespero. Eventualmente, desmaiei. Horas depois, acordei brevemente ao som da porta do reboque sendo aberta. A luz do sol era tão forte que me cegou momentaneamente antes de tudo escurecer novamente. Quando recobrei a consciência, já estava no hospital. Fiquei sabendo que passei cerca de 12 horas preso no caminhão, sendo encontrado apenas na manhã seguinte por uma família que passava pela estrada e acionou a polícia. Os médicos me disseram que foi um verdadeiro milagre não ter sofrido danos cerebrais permanentes devido ao calor extremo e à desidratação. Esperava chegar em casa pela manhã. Então, quase do nada, começou a nevar. Após ouvir a previsão do tempo mais cedo, fui pego de surpresa. Não demorou para a neve.
leve se transformar em uma tempestade de neve completa. Vi outros veículos indo na direção oposta, começando a parar, então decidi que seria imprudente continuar por muito mais tempo. Eventualmente, parei. Meu caminhão começou a fazer barulhos estranhos, então parei no acostamento, o mais próximo possível para não ser atingido por outro carro. Sou caminhoneiro experiente, tenho 36 anos e faço isso desde os 22. Em casos como esse, sempre estou com meu trailer com suprimentos extras. Saí da cabine e fui imediatamente atingido no rosto por uma ventania de neve. Peguei rapidamente alguns cobertores e outros pequenos suprimentos antes de voltar para a cabine. Liguei o rádio, esperando ouvir alguma informação sobre o tempo, mas só consegui estática. Comecei a ficar preocupado e abri o capô do caminhão para verificar o motor. Rapidamente descobri o problema. A correia do ventilador estava partida. Achei que a melhor opção seria chamar um guincho, então procurei rapidamente um número de telefone. Sentei na cabine, tremendo de frio, esperando o que parecia uma eternidade pelo guincho. Tentei me aquecer com os cobertores, mas não era de muita ajuda. A neve parecia cair mais pesada e o vento ficar mais frio. Já tinha estado nessa situação antes, mas não me senti tão mal quanto desta vez. Liguei o rádio, mais uma vez, mas desta vez ouvi algo além da estática. Parecia uma voz, mas não conseguia entender o que dizia. Xinguei frustrado e irritado com toda a situação. Foi então, sob a luz brilhante da lua, que notei algo nas árvores ao meu lado. Pensei ter visto algo se movendo, mas era quase impossível de ver com a neve rodopiante. Quem quer que fosse, parecia estar segurando algo no rosto. Fiquei bastante assustado, sem esperar ver alguém surgir do meio do nada na floresta. Não sabia o que fazer, então abri pouco a porta e disse: "Ei, você está bem?" A pessoa não respondeu, o que foi imediatamente sinal de alerta. Chamei novamente, mas sem efeito. Fechei a porta e tremi, começando a sentir mais pânico. De repente, a pessoa começou a caminhar em direção ao meu caminhão. Agora eu podia ver que parecia ser um homem adulto. Assim que ele alcançou a linha das árvores, parou. Agora que ele estava a poucos metros, pude ver que o objeto que segurava era um walkie-talkie. Assim que ele colocou no rosto, percebi que ele estava causando ruído estático o tempo todo. Os fortes ventos sopravam no microfone, causando o som que eu pensava ser estática. Foi então que o ruído se transformou em algo que ainda me assusta ao pensar. O homem começou a rir no rádio. Não era uma risada normal, soava maníaca. Foi então que percebi que minha vida poderia estar em perigo e eu não tinha como escapar. Em pânico, tropecei até a parte de trás da cabine e abri minha caixa de ferramentas, onde peguei uma pequena chave inglesa. Não era de grande ajuda, mas se chegasse a isso, era melhor do que nada. Puxei a cortina e me sentei na parte de trás da cabine, preparado para sair apenas se eu visse ele tentando entrar. Peguei meu telefone para chamar a polícia, mas quando pensei que não poderia piorar, meu telefone morreu. Como meu caminhão não ligava, não tinha como recarregá-lo. Uma sensação de pavor me invadiu ao perceber que minha única esperança era o guincho, que talvez nem chegasse por mais uma hora. Lembrei-me de que tinha deixado o rádio ligado na frente quando ouvi a risada maníaca começar novamente. Era incessante e cada segundo que passava parecia tortura. De repente, depois do que pareceu uma eternidade, parou. 1 minuto se passou, depois 2, e comecei a me sentir um pouco aliviado pensando que o homem tinha ido embora. Mas tudo mudou quando ouvi a maçaneta da cabine mexendo. Suor imediatamente se formou na minha testa, apesar do frio congelante, e a adrenalina começou a bater, percebendo que eu poderia estar a segundos de lutar pela minha vida. Então o som parou, seguido por um estrondo alto. Parecia que ele estava chutando a porta e eu sabia que a trava não aguentaria se ele continuasse. Foi quando ouvi o som de um veículo. Levantei-me instantaneamente, puxei a cortina e fui para a frente da cabine esperando ver o guincho. Felizmente era ele. Assim que o homem me viu, ele fugiu para a floresta correndo. Sem me importar com os ventos ferozes e a neve castigando meus olhos e pele, saí da cabine e corri direto para o guincho.
Já fazia quase 12 anos que eu tinha assumido a empresa de transporte da família. Com a chegada de novembro, estava começando a sentir o inverno se aproximar. O sol se punha cada vez mais cedo e a temperatura caía constantemente. Mal sabia eu que os dias mais sombrios ainda estavam por vir. Eram cerca de 9 horas da noite numa quarta-feira e eu estava prestes a fechar a loja quando meu celular vibrou. Olhei para o identificador de chamadas e vi que era um dos meus motoristas, Marcos. Ele costumava ficar até tarde nas estradas entregando mercadorias, mas aquela ligação era estranha. Ele estava comigo há 7 anos e nunca me ligou fora dos nossos check-ins rotineiros. Atendi o telefone e notei imediatamente o pânico em sua voz pesada. Ele disse que estava sendo seguido. Meu coração afundou e meu estômago revirou. Não entendi como ele poderia ter tanta certeza de que estava sendo seguido, mas não queria duvidar dele, já que sempre foi extremamente confiável e sensato. Marcos não deu mais informações. Apenas disse que estava com medo e precisava de ajuda. Não havia muito que eu pudesse fazer naquela situação, então disse a ele para sair da rodovia e chamar a polícia. Falei para ele dirigir até um local onde houvesse outras pessoas para não ficar completamente sozinho. Ele continuou me fazendo perguntas, mas eu não tinha ideia de como responder. Tudo o que eu disse foi para ele manter as portas da cabine trancadas e me ligar de volta assim que estivesse seguro. Esperei ansiosamente pela ligação dele, mas os minutos pareciam horas. Depois do que pareceu uma eternidade, Marcos finalmente retornou à ligação, mas dessa vez soava diferente. Ele disse que tinha parado em um ponto de descanso na beira da rodovia e que estava seguro. Perguntei se ele via alguém por perto, mas ele disse que estava muito escuro e que tinha-se preocupado à toa. Senti pena dele, percebendo a vergonha em sua voz. Uma pequena parte de mim também sentiu que ele poderia estar em perigo real. Ele tinha trabalhado muitas horas extras e provavelmente estava exausto, o que tornava perigoso para ele estar na estrada. Como ele não estava longe, disse para ele ficar onde estava e que eu iria buscá-lo. Também lhe dei uma lista de cidades e estradas próximas para ele se mover caso estivesse em perigo. Instruiu a chamar a polícia se visse qualquer atividade suspeita, apenas por precaução. Entrei em ação e comecei a dirigir em direção a Marcos. Eu tinha planejado a rota mais rápida até o ponto de descanso, mas não conseguia afastar a sensação de que algo ainda estava errado. Conforme dirigia, notei como a rodovia estava deserta. Não havia faróis à vista, apenas eu e a estrada. Depois de cerca de 30 minutos, finalmente cheguei ao ponto de descanso. Dirigi até a entrada e encontrei o caminhão de Marcos abandonado na beira da estrada, a cerca de 50 metros do ponto de descanso. As portas estavam abertas e os faróis acesos. Meu coração afundou e corri em direção ao caminhão. Ele tinha desaparecido. Senti como se estivesse vivendo um pesadelo. Gritei desesperadamente seu nome, mas a resposta silenciosa me trouxe lágrimas aos olhos. Liguei para a polícia, tentando ao máximo formular frases coerentes, mas eles sabiam exatamente do que eu estava falando quando mencionei o nome de Marcos. Ele já tinha ligado minutos antes e contou que um carro o seguia há 1 hora e que tinha acabado de parar em um ponto de descanso, abandonado onde ele estava estacionado. O atendente disse para ele ir embora e ele foi, antes de começar a gritar de medo. Entre seus gritos de terror, suas últimas palavras foram "vou morrer" e então o telefone desligou. A perícia vasculhou a cabine em busca de impressões digitais ou sinais de crime, mas estava completamente limpa. Meu coração está com sua esposa e filho pequeno, que provavelmente nunca mais verão ou falarão com ele novamente. A culpa que sinto todos os dias é imensurável. Se eu tivesse dirigido um pouco mais rápido ou saído 1 minuto antes, talvez pudesse ter salvado ele de seu terrível destino. E para o meu querido amigo Marcos, esteja você morto ou vivo, espero que esteja em um lugar melhor e em paz. Essa história aconteceu há alguns anos, mas ainda me atormenta. Sou caminhoneiro há mais de 2 décadas, já cruzei estradas pelo Brasil inteiro e posso dizer que vi de tudo: acidentes terríveis, animais selvagens e até coisas que desafiam a lógica.
Mas nada se compara ao que aconteceu naquela noite, em um trecho isolado da BR-116. Eu estava transportando uma carga de grãos para o interior do Paraná. Era tarde, por volta das 3 da manhã, e eu já estava dirigindo há horas. A estrada estava deserta, iluminada apenas pelos faróis do caminhão. O rádio estava mudo, o sinal tinha sumido, e tudo o que me fazia companhia era o som do motor e o barulho da estrada. Foi então que notei algo estranho. Um nevoeiro denso começou a se formar do nada. Não era uma neblina comum, era espessa, quase como uma cortina que engolia tudo à frente. Reduzi a velocidade e liguei os faróis de neblina, mas a visibilidade era quase nula. Eu sabia que não podia parar ali, aquele trecho era conhecido por assaltos, então continuei dirigindo, mesmo com o coração apertado. De repente, vi algo no acostamento. Era uma figura, um homem parado na beira da estrada. Ele estava imóvel, com uma aparência que me deixou desconfortável. Usava roupa simples e estava com a cabeça baixa, mas algo no jeito dele parecia errado. Quando passei por ele, o caminhão estremeceu, como se tivesse passado por um buraco, mas a estrada estava lisa. Olhei pelo retrovisor, mas o homem já não estava lá. Engoli em seco e continuei. Meu coração estava acelerado, mas tentei me convencer de que era apenas cansaço. Depois de alguns quilômetros, vi novamente a figura na estrada. Dessa vez, ele estava no meio da pista, bloqueando minha passagem. Pisei no freio com tudo, o caminhão parou a poucos metros dele. O homem levantou a cabeça lentamente, e foi aí que percebi que não era humano. Seu rosto era pálido, quase translúcido, e seus olhos eram 2 buracos negros, profundos, que pareciam me puxar. Ele ergueu uma das mãos e apontou para o lado da estrada, como se estivesse me mandando ir para lá. Minha mente dizia para acelerar e sair dali, mas meu corpo não respondia. Era como se algo invisível me segurasse no lugar. Então, ouvi uma batida na porta do caminhão. Virei a cabeça rapidamente e vi uma mulher, com cabelos longos e desgrenhados, olhando para mim pela janela. Seus olhos eram iguais aos do homem, e ela estava sussurrando algo que eu não conseguia entender. O som parecia vir de todos os lados, como um eco distorcido. Tremendo, fiz o que qualquer pessoa faria. Engatei a marcha e acelerei o máximo que pude. O caminhão rugiu, e eu senti o impacto ao passar pela figura no meio da estrada. Olhei pelo retrovisor, mas não havia nada lá. Nem o homem, nem a mulher, nem marcas no asfalto. Depois disso, o nevoeiro começou a se dissipar lentamente, e eu finalmente vi uma placa indicando um posto de gasolina a alguns quilômetros. Quando cheguei lá, desci do caminhão para tomar um café e tentar acalmar os nervos. O frentista percebeu que eu estava abalado e perguntou o que tinha acontecido. Contei a ele sobre o que vi, e ele ficou pálido. Disse que eu não era o primeiro a relatar aquilo. Aquele trecho da estrada era conhecido por histórias de aparições. Segundo ele, anos atrás, um ônibus com trabalhadores rurais havia capotado naquele ponto, matando várias pessoas. Alguns caminhoneiros diziam que, em noites de nevoeiro, podiam ver os espíritos das vítimas vagando pela estrada, como se estivessem perdidos, esperando que alguém os ajudasse a encontrar o caminho. Depois daquela noite, nunca mais passei por aquele trecho durante a madrugada. Até hoje, quando lembro, sinto um arrepio na espinha. E toda vez que vejo um nevoeiro na estrada, não consigo evitar o medo de que algo esteja me esperando na escuridão.